Olá a todos, sejam muito bem-vindos àquele que é o segundo episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Rita Silva e sou responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, o DICAS, da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, da APEF. Para quem ainda não conhece este projeto, promovido pela APEF e desenvolvido pelo DICAS e a respectiva Coordenação Nacional, a CNICAS, sugiro e apelo a que todos ouçam o primeiro episódio que já foi lançado, o episódio piloto, onde expliquei de forma pormenorizada no que consiste esta atividade. Hoje vamos ter a honra de ter connosco a nossa primeira convidada, que eu passo já a apresentar, mas antes disso queria apelar à compreensão de todos aqueles que nos ouvem acerca da qualidade do som desta conversa. Infelizmente não nos foi possível gravá-la presencialmente pela pandemia que estamos a viver, portanto tivemos de recorrer a uma plataforma de videoconferência, mas garantimos que a gravamos com todo o carinho e cuidado, por isso espero que gostem. E agora, sem mais demoras, queria passar então à apresentação da nossa primeira convidada, a doutora Ana Catarina Duarte. A doutora Ana Catarina Duarte, para quem ainda não conhece, formou-se em 2015 no mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Durante a sua vida estudantil teve uma vida associativa bastante forte, tendo feito parte da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a AIFUP, e também da International Pharmaceutical Students Federation, a IPSF. Trabalhou na área humanitária no Iraque e de desenvolvimento nas Bahamas e Timor-Leste, desempenhando funções na área de farmácia, gestão de projetos e consultoria. Atualmente desempenha o papel de responsável por políticas de inovação e investigação na área de sistemas e serviços de saúde da Comissão Europeia. Seja então muito bem-vinda, doutora Ana Catarina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e começo exatamente por lhe perguntar, ou melhor, por lhe pedir para que, caso a minha introdução, que não deve ter sido o mais completa possível, para que possa explicar para todos aqueles que nos ouvem um bocadinho mais sobre o seu percurso profissional. Ok, muito obrigada, Rita. Obrigada pelo convite. Gostava também de agradecer à APEF por me ter convidado para participar neste primeiro podcast. Fico muito contente que este tipo de iniciativas seja algo que está a ser posto cada vez mais em prática. E acho que em contextos como o de hoje em dia, a comunicação entre estudantes de farmácia é muito importante, e incluindo estudantes de farmácia que já não estão em Portugal e que têm experiências a partilhar. Eu acho que a tua apresentação foi muito, mas sobre alguma coisa durante a entrevista eu acrescento. Começando então, agora sendo este um podcast da área humanitária e de voluntariado, como primeira questão gostava de lhe perguntar quando é que foi então a primeira vez que participou num projeto de voluntariado internacional e porquê dessa decisão? Ou seja, quando é que realmente entendeu que queria envergar num projeto desses e como é que escolheu, como é que foi? Ok, é assim, a primeira experiência que eu tive voluntariado internacional foi com a IPSF, como tu referiste. Eu fiz parte do Public Health Committee e como coordenadora para políticas de saúde, estive envolvida na organização de várias campanhas humanitárias de saúde e acho que isto foi o primeiro contacto que eu tive com este contexto. A verdade é que eu, durante os meus estudos, também nunca prestei muita atenção a oportunidades que existiam no contexto humanitário, fora do contexto farmacêutico, e se calhar era uma coisa que eu hoje em dia penso que deveria ter feito mais, mas que de qualquer das formas não impediu que eu tivesse feito mais tarde. Portanto, realmente estar em contacto com uma organização internacional permitiu fazer esta ponte para entrar em contacto com este tipo de iniciativas. E a primeira iniciativa onde eu estive fisicamente presente de contexto humanitário foi uma campanha de saúde pública na Índia, que decorreu ao mesmo tempo que o Congresso Mundial da IPSF, porque durante o Congresso Mundial organizam-se campanhas de saúde. Portanto, diria que isso foi a primeira vez. Depois, quando acabei os estudos, queria participar em algo a nível internacional e estava à procura de um sítio, pronto, um país em desenvolvimento, e foi aí que eu fui parar as Bahamas. Na verdade era para ir ter à Costa Rica, mas depois a companhia precisava de um farmacêutico nas Bahamas e foi aí que eu fui para as Bahamas. Portanto, às vezes também é uma questão de procurar o contexto em si,
nem sempre é aquele que estamos imediatamente à procura, mas se uma pessoa for persistente e procurar nos sítios certos, acho que é o mais indicado. Muito bem. E acho que agora a pergunta que se impõe, pelo menos é uma dúvida pessoal e acho que poderá ser a dúvida de algumas pessoas que nos estarão a ouvir, é principalmente em relação aos projetos de voluntariado que participou depois de ter acabado a sua formação. Como é que foi todo o processo, ou seja, desde ter tomado a decisão de ir, porque a primeira vez que teve num contexto de voluntariado internacional foi através da IPSF, como referiu, mas depois de acabar o curso e de decidir que queria fazer outro projeto desses, qual foi todo o processo? Como é que escolheu os projetos? Por onde é que se começa, no fundo? Ok. Estás a falar de iniciativas pagas ou não pagas? Porque quando falas de voluntariado, para mim significa que é não remunerado. Sim, exatamente. Ok. E eu, neste caso, depois de terminar o curso, foi mais a nível remunerado. Então, nas Bahamas não era considerado remunerado, era tipo ajudas de custo, mas a partir daí já foi trabalho remunerado, portanto, trabalho humanitário remunerado. E relativamente ao trabalho nas Bahamas, que eu acho que se calhar é o mais inclusivo do que estás à procura neste contexto, eu procurei muito. Não, acho que não existe um truque específico ou um sítio específico para procurar. Acho que uma pessoa tem que ter uma ligeira noção daquilo que está à procura. Também ter a noção de que o primeiro trabalho não tem nada a ver com o que nós vamos fazer no resto da carreira. Pode ser o começo, pode ser uma experiência. Portanto, a questão é mesmo tentar procurar áreas que interessem, mas também ter uma mente aberta e procurar em sítios e áreas que se calhar são menos evidentes. Portanto, eu no início nunca pensei ir para uma consultora e esta consultora acabou por ser uma das experiências mais interessantes que eu tive a nível profissional, não só pelo contexto, mas porque há consultoras de todos os tipos e neste caso esta consultora trabalhava na área de saúde, mas também no setor social, que deu para aplicar diferentes conceitos daquilo que eu tinha adquirido na faculdade. Portanto, eu diria que para começar uma pessoa tem que procurar muito, fazer tipo um mapeamento daquilo que existe e pensar que existe ainda mais fora desse mapa, porque nós temos muito pouca noção daquilo que podemos fazer e procurar e ver o que é que outras pessoas fazem, como é que chegaram lá e ir neste sentido para encontrar, pronto, aquela primeira oportunidade que depois vai desencadear as outras, não é? Porque depois desta oportunidade, e foi aí que eu decidi que queria ir para o Iraque, queria fazer uma coisa mais, pronto, mais na área humanitária. Portanto, é a mesma questão de procurar e fazer um scanning, no geral, das oportunidades que existem. E mesmo em questão dos projetos já remunerados que referiu, como é que decidiu fazer, como é que decidiu ir para fora e aventurar-se numa experiência dessas? Ok, outra vez, procurar muito. Interessante porque eu lembro-me de estar à procura de oportunidades em Moçambique, em Angola, até cheguei a contactar alguns professores da minha faculdade a saber se eles tinham alguma ideia de oportunidades que existissem. Portanto, tentar usar os contactos que uma pessoa tem, tentar usar a informação que uma pessoa tem e, no fundo, também ter alguma confiança, porque, por exemplo, o trabalho que eu acabei por adquirir no Iraque não era de todo adequado ao meu nível de experiência. Primeiro, não tinha experiência humanitária, porque a experiência nas Bahamas é mais experiência de desenvolvimento, é um contexto diferente, e depois também era muito nova, não tinha experiência a nível de gestão de pessoas no contexto profissional. Contudo, consegui o trabalho porque tinha outras características que eram mais relevantes neste caso. O que aconteceu é que esta posição foi uma de muitas para as quais eu me candidatei, portanto, outra vez é procurar muito e ser persistente. Por muito que uma pessoa receba 50 respostas negativas, acaba por haver uma outra oportunidade que as pessoas são mais flexíveis, que o nosso perfil se enquadra melhor.
Portanto, é procurar. E qual foi, é uma pergunta muito, muito pessoal, mas o porquê de querer ir, ou seja, não ficar em Portugal e, aliás, esses projetos que a doutora Ana Catarina Duarte é bastante nova, acabou de se formar em 2015, portanto estamos a falar de há 5 anos atrás. O que é que a fez querer ir? Nunca foi uma opção ficar cá em Portugal? A opção de ficar em Portugal existia e de voltar continua a existir. A questão é que com o nosso tipo de curso, sendo farmacêuticos, e o meu tipo de gostos profissionais, portanto eu gosto muito da área de saúde pública, área de políticas de saúde, gestão de projetos de saúde, e acho que como farmacêutica vi que não havia assim muitas oportunidades no começo de carreira. E neste sentido achei que se calhar se fosse para fora e ganhasse mais experiência era possível um dia mais tarde voltar e realmente já ter a experiência necessária para trabalhar no contexto que eu realmente gosto. Portanto, foi a questão de querer fazer algo que os farmacêuticos usualmente não são tão conhecidos por fazer, apesar de sermos profissionais de saúde, e acho que temos todo o background necessário para o fazer. Acho que contextualmente ainda é uma barreira. E ao mesmo tempo eu sempre gostei muito do contexto internacional também, de aprender novas línguas, de falar com pessoas de contextos diferentes, que é uma coisa que agora que considero voltar a Portugal um dia, é uma coisa que eu acho que me fará muita diferença, é trabalhar, saber que as pessoas que têm experiências diferentes, etc., conseguem aplicá-las no ambiente de trabalho e que eu estou lá e que consigo também absorver conceitos e culturas diferentes através do contexto profissional. Exatamente. São sempre experiências que nos deixam muito mais ricas, pelo menos acho eu. Nunca tive ainda a oportunidade de fazer, mas espero um dia poder. E para quem não conhece exatamente essas realidades, pedia-lhe para explicar um bocadinho qual é o trabalho de um farmacêutico no ambiente desse, ou seja, quais são os maiores desafios que se enfrenta enquanto farmacêutico e qual é o trabalho de facto, não é, de um farmacêutico numa posição dessas de voluntariado. Ok, é assim, eu vou falar um bocadinho em dois ângulos, é o farmacêutico a desenvolver um papel de farmacêutico e um farmacêutico a desenvolver um papel de profissional de saúde. No contexto de farmacêutico, pronto, cada país tem o seu contexto relacionado com medicamento e com o curso de medicamento, desde a produção, a cadeia de produção. E neste contexto, por exemplo, se estamos a falar de um contexto tipo as Bahamas, que não tem produção própria, mas que depois tem uma grande distribuição centralizada no país, que depois tem muitas ilhas diferentes para onde é preciso fazer o provisionamento de medicamentos, etc. É um contexto muito específico que, se tivermos, por exemplo, à procura de reformular e reestruturar, necessita de conhecimentos específicos, nomeadamente os que aprendemos durante a faculdade, mas depois também mais de gestão, logística, relacionado com a gestão de mudança, etc. E todo o negociamento da mudança, como é que os diferentes grupos ligados ao contexto do medicamento adoptam ou não adoptam, ou estão disponíveis. E este foi um bocadinho a minha experiência no contexto das bandas. Enquanto que num país como o Iraque, que está num contexto de emergência, em que as pessoas estão deslocadas, em que houve uma guerra recente, em que neste momento continua a existir batalhas que fazem com que as pessoas se desloquem das suas casas no dia a dia, é completamente diferente. Aqui é uma questão de assegurar que os medicamentos estão disponíveis e isso implica muitas vezes fazer compras internacionais, verificar produtores locais e distribuidores, e significa também uma boa gestão dos estoques que se tem, provavelmente treino dos profissionais de saúde que se tem, e farmacêuticos e assistentes de farmácia. Portanto, são contextos muito diferentes. Neste caso também, eu no Iraque trabalhei como
Project Manager na área da saúde, e aqui já fez um trabalho um bocado diferente, que foi gerir projetos na área da saúde. Portanto, estava a gerir uma clínica de saúde sexual e reprodutiva, a gerir 2 centros de saúde dentro de campos de refugiados, e ainda a dar suporte a equipas de saúde móveis que iam até às fronteiras, e a outras equipas que também estavam situadas em campos. Portanto, neste caso, é uma questão de gestão dos recursos, mas também gestão da saúde e do impacto que os nossos serviços têm na saúde das populações que estão a servir. E inclui desde mudar os serviços para que haja benefícios maiores, também estes tipos de contextos estão muito dependentes de financiamento de funders, e às vezes também implica fazer reporting, planear novos serviços, mudar os serviços para adaptar às necessidades da população ou aos requerimentos dos que estão a financiar o serviço. Portanto, é um contexto um bocadinho diferente, e, por exemplo, a minha experiência em Timor também conta como desenvolvimento. Neste caso, foi mais também na área de serviços de saúde, em que estava a gerir uma doença específica e a gestão do percurso destes doentes dentro do sistema de saúde, porque são uma população que estava fora daquilo que era o contexto de saúde do país. Portanto, contextos muito diferentes, nós podemos fazer trabalhos muito diferentes, dado a necessidade para profissionais de saúde. Claro, exatamente. E a nível um bocadinho mais pessoal, qual é a realidade que se encontra? Eu presumo que também varia muito de país para país, mas a doutora Ana Catarina, ao ir, tinha a realidade que encontrou, foi de encontrar as suas expectativas, ou não foi com expectativas de todo? Ou seja, será que, e é um bocadinho, vai de encontrar à próxima pergunta que lhe queria fazer, e no início da conversa referiu que não se sentiu em alguns dos projetos muito preparada. Acha que estamos todos, qualquer pessoa que tenha um sentido de missão e de querer ir para fora, estamos todos preparados, por exemplo, no final de um curso como o nosso, que estamos todos preparados para envergar num projeto desses, ou é preciso um mindset para se entrar num projeto como ir para esses países que têm culturas e formas de estar muito diferentes da nossa? Sim, eu acho que primeiro é uma questão pessoal, a forma como nós abordamos a mudança, seja para mudar para a Bélgica, seja para mudar para Timor ou Iraque. A minha reação é sempre a mesma, que é não vou pensar nisso quando lá chegar, vejo, e apesar de ao longo dos anos não correr sempre bem, porque às vezes o impacto é bastante grande, mas acho que a questão de pensar de forma antecipada como é que vai ser, para mim não ajuda muito. Eu prefiro ir e pronto, quando estiver lá, a nível pessoal, eu resolvo-me com o contexto que tenho, em vez de estar a pensar para o contexto em que vou. Mas isso é uma questão muito pessoal, e cada um tem a sua forma de gerir a mudança e gerir os seus medos, inseguranças ou desejos até, quando está nestas situações. Relativamente à experiência profissional, é uma questão muito boa, porque eu acho que também não conta só para quando uma pessoa vai para um contexto destes, conta a nível profissional em qualquer situação de trabalho em que uma pessoa está à espera de receber algo de nós. Acho que discutir com as pessoas que estão acima de nós, hierarquicamente, com recursos humanos, etc., quais são as expectativas, ajuda muito. Portanto, eu quando fui selecionada para esta posição no Iraque, realmente eu não tinha a experiência que eles estavam à procura, eles estavam à procura de alguém mais sénior, etc., mas eles queriam alguém que tivesse capacidade na gestão de recursos informáticos, porque eles queriam remodelar todo o contexto informático, que não existia basicamente, nas farmácias da missão no Iraque. Portanto, eu quando percebi que essa era a minha função, pensei, pronto, isto eu consigo fazer, agora o resto dê-me tempo e eu vou tentar aprender e dar o melhor possível. E acho que
aprender no contexto também é muito bom e é assim que nós evoluímos. Ninguém está preparado para tudo. Aliás, o sentimento que eu tenho é que a faculdade preparou-me para perceber, não necessariamente para desempenhar funções, não é? Nas funções que nós praticamos como farmacêuticos, biologia aplicada às vezes não é muito útil, ou em contextos muito específicos. Agora, quando estamos a falar de Covid e temos que perceber todos os funcionamentos do vírus no organismo, etc., é útil, mas para 90% das atividades que uma pessoa faz durante o dia, capacidades de interação com outras pessoas, de comunicação, de gestão, etc., acabam por ser muito mais relevantes, e este tipo de capacidades vai-se adquirindo, não se tem, nem se está à espera que toda a gente tenha, e vou ser muito sincera, eu trabalho com pessoas e acho que não acho que é por ser mais nova e menos experiente que tenho menos capacidades do que elas, tenho mais tempo para aprender, e esse é o meu objetivo também, é ver cada experiência como uma forma de aprendizagem pessoal e profissional. Concordo, subscrevo. Atualmente está a trabalhar então como Policy Officer, tal como eu já referi, na Comissão Europeia em Bruxelas, deixando agora um bocadinho de lado os projetos de voluntariado e passando para a realidade que vive hoje em dia, e para quem nos possa estar a ouvir e não conhece tão bem o cargo e que poderia estar interessada em saber do que se trata, o que é que faz exatamente hoje em dia, como é que chegou até lá, portanto como é que chegou até à Comissão Europeia. Ainda agora falou do Covid, presumo que neste momento deve ser muito estressante e deve existir muito trabalho, mas pronto, de uma forma muito rápida e simples para quem não conhece o cargo, nem conhece o que é isto da Comissão Europeia, como é que nos poderia explicar? Ok, então de forma rápida, eu comecei a ter mais contato com a Comissão Europeia quando ingressei num estágio da Comissão Europeia. São estágios que acontecem 2 vezes por ano, de cada vez entram 650 pessoas como estagiários, e pronto, e algumas pessoas acabam por também conseguir experiências na Comissão, que foi o meu caso, mais tarde, não foi imediatamente a seguir, foi mais tarde. O cargo que eu ocupo neste momento foca-se na inovação e investigação em sistemas de saúde, portanto vai encontrar ao trabalho que eu também fiz no Iraque, ao trabalho que eu também fiz em Timor e também nas Bahamas, e no fundo é um bocadinho de tudo que eu já fiz até agora, porque eu trabalho com questões de políticas de compras de inovação. Okay. E também fiz, por exemplo, quando estava no Iraque, tenho experiência de compras nesse contexto. Portanto, estava a tentar explicar que é um bocadinho de tudo que eu já fiz até agora, porque eu trabalho na área de políticas de investigação e inovação, e que englobam um bocado de todos os blocos dos sistemas de saúde. Pronto, desde a aquisição de produtos até a mudança organizacional de um sistema. Portanto, é basicamente, em termos que sejam explícitos, é como é que se há de motivar os Estados-membros da União Europeia para que invistam na investigação e inovação de sistemas de saúde, para que eles sejam mais resilientes, sejam mais eficientes e para que sejam capazes de produzir melhores resultados em saúde. Neste contexto, sim, trabalho com o Covid, porque uma das questões é a capacidade dos sistemas de saúde, não só essa, mas a nível de planeamento de recursos, da capacidade dos Estados-membros de lidarem com os aspectos do outbreak. E nós, na Comissão Europeia, também damos suporte, desde como é que se há de gerir as questões de políticas que não estão especificamente relacionadas com a saúde, mas também como é que se há de, por exemplo, fazer o diagnóstico e a despistagem das pessoas, com que tipo de produtos é que estão disponíveis. Também financiamos, a União Europeia informa os Estados-membros como é que onde gerir a situação. No caso, desde seja a compra de medicamentos ou diagnósticos, até como é que se há de organizar os serviços de saúde, e também informação relativamente a políticas que não são de saúde, por exemplo, o encerramento de creches, encerramento de escolas, etc. Portanto, a Comissão Europeia tem uma capacidade de
ver o que é que está a acontecer nos Estados-membros e depois organizar uma abordagem que é baseada na evidência e no contexto de diferentes Estados-membros, não é? Porque nós em Portugal estamos a fazer uma coisa, mas não quer dizer que funcione noutro país. Ou se calhar o que funciona noutro país seria mais indicado do que o que nós estamos a fazer. Portanto, nós tentamos produzir esta evidência e transmiti-la aos Estados-membros. É um bocadinho esta a ideia do que eu faço. E pronto, também faço gestão dos projetos. Portanto, nós temos os projetos que são financiados por nós e depois nós gerimos do lado do Business Owner, que é a Comissão Europeia, gerimos os projetos com academia, indústria, institutos de saúde, etc. Ou seja, é um bom exemplo de, penso eu, não sei, mas agora sou uma aluna que vai acabar agora o curso, é um bom exemplo de uma pessoa que foge um bocadinho às tradicionais saídas profissionais. Portanto, a doutora Ana Catarina também dá aqui um bocadinho um testemunho de que às vezes nós temos sempre um pensamento de que temos que ir para a farmácia comunitária, temos que ir para a farmácia, para a indústria, para a distribuição e tudo mais, e conseguimos ver que, tirando o mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas há 5 anos, está a ter se calhar uma posição hoje em dia e um trabalho que não imaginava. Eu pelo menos não imaginaria que fosse possível envergar num cargo destes. Ou já era uma coisa que queria quando acabou o curso e sabia que podia fazer. Assim, quando eu acabei o meu curso as pessoas diziam assim, isto no futuro vai ser não ter uma saída específica, mas sim o conjunto de todas as capacidades e depois encontrar uma área que nós gostemos. E eu sempre pensei, não, tipo, o futuro é isto ou aquilo. E hoje em dia acho que não é isso, e acho que existem aquelas saídas típicas e que são evidentes e para as quais nós somos os profissionais mais indicados, mas depois existe todo um contexto na área da saúde para a qual nós também podemos entrar, e acho que aí precisamos ser um bocadinho mais confiantes na nossa educação, na nossa capacidade de contribuir neste contexto. Quando dizemos tipo que existem equipas interprofissionais nos hospitais e que isto é que é a forma mais correta de avaliar pacientes, etc. Também quando se está a produzir políticas para a saúde ou se está a avaliar dados de saúde, etc., se calhar também seria bom ter mais farmacêuticos para que a nossa visão e a nossa capacidade de interpretação de resultados também tivesse o input farmacêutico. E acho que a Comissão Europeia é um bom exemplo, mas existem muitas outras entidades, muitas outras instituições, desde consultorias e também indústria. Uma pessoa só porque vai para a indústria não precisa fazer o típico caminho de quality assurance ou produção, etc. Também dentro da indústria existe economia da saúde e existe papéis relacionados com compras e outras saídas que nós se calhar também poderíamos ter mais participação. Portanto, claro, mantenha as tuas opções abertas. Acho que sim, acho que o futuro é mesmo assim, não estarmos sempre a pensar no mesmo, ou seja, estarmos sempre todos encarrilados para os mesmos sítios e divergirmos as nossas ideias e começarmos a pensar que realmente devemos ter um papel muito mais participativo em determinadas áreas que se calhar acabando um curso como o nosso não nos passam pela cabeça. Mas, e agora, entrando também um bocadinho na reta final da nossa conversa, queria-lhe pedir para que partilhasse connosco de que forma que acha que os projetos em que esteve envolvida em contexto humanitário, remunerado, não remunerado, todos os que esteve, influenciaram tanto a nível profissional como a nível pessoal. Às vezes temos sempre esta percepção de que estamos efetivamente a ajudar muito os outros, mas realmente as grandes mudanças acontecem em quem está a ajudar. O que é que, da sua experiência, de que forma é que acha que esses projetos de ação humanitária dos quais fez parte a mudaram a nível profissional e a influenciaram a nível profissional e a nível pessoal? Assim, eu acho que nós precisamos ter exatamente em consideração que quando nós participamos neste tipo de projetos que não podemos só pensar nos outros, porque no fundo também nos afeta muito a nós, afeta
a nossa relação com a nossa família, afeta a possibilidade de estar com outra pessoa, de criar uma família numa idade mais jovem, etc. E acho que é preciso ter em consideração isso também. Portanto, o contexto humanitário e voluntariado é muito interessante, mas é importante também perceber quais são as nossas necessidades pessoais. Ficar no mundo humanitário durante 20 anos é cansativo, pronto, tem todos os desafios inerentes a estar sempre a mudar de contexto, porque também não é comum uma pessoa mudar-se para o Iraque e ficar lá 10 anos, por exemplo. E acho que também é preciso ter isso em consideração. E em consideração também que ao final de 5 anos a trabalhar num contexto humanitário, também voltar é difícil, portanto acho que as pessoas devem experimentar, sim, foi o que eu fiz e aconselho. Ter feito um bocadinho de tudo mostrou-me que eu sou capaz de fazer de tudo um pouco, não é? E nesse contexto, hoje em dia, já ter saído da faculdade há mais ou menos 5 anos, também acredito que hoje poderia ingressar novamente ou no mundo humanitário ou noutras áreas, portanto acho que o que me deu mais a nível pessoal foi eu perceber as minhas capacidades e também criar este conceito sobre o que eu quero e o que eu posso fazer na minha carreira profissional e que posso fazê-lo agora, posso fazer um dia mais tarde e ter este conhecimento. Portanto, conhecer o que é que nós temos vontade e capacidade de fazer na nossa carreira. Também acho que é importante não ficar preso a uma ideia específica. Nós evoluímos, os nossos desejos evoluem, a nossa curiosidade para adquirir conhecimento também evolui e as pessoas deviam experimentar tendo em consideração que não quer dizer que seja que vão fazer aquilo para sempre, porque não experimentar a farmácia comunitária, mas depois ter a capacidade e a curiosidade de querer fazer outras coisas também é importante. Ou se uma pessoa quer ficar num contexto estável também, tem as suas vantagens, mas no fundo é ter a capacidade de dizer que quer experimentar e depois, se não gostar, dar espaço para que isso aconteça e não ficarem demasiado presos a uma ideia, a um gosto ou uma paixão específica. Acho que é um bom conselho. E para terminar, queria pedir, é o último pedido, que nos dê alguns conselhos, ou seja, se calhar muitos daqueles que nos estão a ouvir e que não tinham pretensões nenhumas de participar em projetos como os que a doutora Ana Catarina participou, ou então pessoas que estão a ouvir porque já estavam com essa vontade e com esse espírito de missão e de ir para fora do país e ajudar quem mais precisa. Quais são os maiores conselhos que pode dar a essas pessoas? Por onde é que falou muito no início da conversa da questão de procurar muito, presumo que começar por procurar ONGs e projetos assim seja válido, mas da sua experiência, quais são os maiores conselhos que pode dar quem realmente estiver interessado em sair do país e experimentar uma realidade dessas? Olha, para mim a coisa mais fácil de fazer é ir ao LinkedIn de outras pessoas e pessoas que me inspirem, pessoas que eu vi o nome delas em algum sítio e pensei, pronto, olha, esta pessoa disse realmente uma coisa que eu acho que é verdade, nunca pensei nisso, mas a ver o que é que outras pessoas fizeram, que experiências é que tiveram, para mim isso foi uma das partes que mais me ajudou. Uma vez uma pessoa disse assim, olha, tu gostavas de trabalhar aqui, mas tipo, ninguém entra aqui assim. Tens de começar por outras coisas. E o que é que são estas outras coisas? Olha, procura quem é que está e vê como é que elas chegaram lá. E acho que isso é das coisas mais fáceis de se fazer, é procurar e ver o que experiências é que outras pessoas tiveram. Outra forma é, pronto, Google e procurar posições humanitárias, experiências. Uma coisa que eu acho que é de evitar um bocadinho é esta questão do volunturismo, que é onde as pessoas vão de férias e ao mesmo tempo fazem voluntariado, porque as consequências de estar em contato com estas populações por curtos períodos de tempo também são consideráveis. E pensar em investimentos mais a longo prazo, mas existem muitas oportunidades a nível de diferentes NGOs e por todo o mundo, pagas, não pagas, portanto procurem, há certos websites que são bastante indicados, por exemplo, tem um que a nível humanitário se chama o Relief Web, que é bastante procurado e tem ofertas de emprego das maiores NGOs que neste momento estão ativas no terreno, e é uma forma de Outra forma é registar em newsletters
relacionados com o contexto humanitário, emprego humanitário, etc. Portanto, existe mesmo muito pessoas começarem a ir à procura. Muito obrigada, doutora Ana Catarina. Realmente agradeço imenso por toda a disponibilidade demonstrada desde o primeiro contacto que lhe fizemos para gravar este episódio. Eu tenho a certeza de que todos aqueles que ouviram esta conversa saíram muito mais ricos e motivados para se envolverem em novos projetos de ação social, da área humanitária, sejam nacionais ou internacionais. Qualquer pessoa realmente inspirou-se, portanto, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Para mim foi uma honra tê-la como primeira convidada. Acho que são testemunhos como esses que nos inspiram e realmente a doutora Ana Catarina estava agora a falar sobre falar com outras pessoas, procurar outras pessoas, nomeadamente no LinkedIn, e acho que uma boa mensagem que podemos passar é que realmente ouvir as pessoas mais velhas, que no sentido de já terem alguma experiência, é enriquecedor e que as pessoas estão disponíveis para isso. Às vezes temos sempre aquela percepção de que pessoas com mais alguma experiência estão dispostas a ajudar, o que não é de todo verdade, e a doutora Ana Catarina é um exemplo disso. Facilmente se disponibilizou a ajudar-nos e a mostrar a explicar um bocadinho da sua experiência, portanto a mim só me resta agradecer. Da minha parte e para todos aqueles que nos ouvem, espero que tenham gostado tanto como eu de ouvir a doutora Ana Catarina Duarte. Já sabem que podem e devem aproveitar as nossas publicações de divulgação do podcast nas redes sociais como o Instagram, o Facebook e o site da APEF para deixarem as vossas sugestões. Este podcast é realmente para quem o ouve, portanto sintam-se à vontade de deixar lá nomes de pessoas que gostassem de ouvir aqui no Dedicas-te. Já sabem que o mesmo estará sempre disponível nas plataformas digitais habituais, como Spotify, o Anchor e o nosso canal de YouTube. E qualquer dúvida que tenham sobre esta atividade, já sabem que podem sempre consultar o nosso site www.apef.pt ou então enviar e-mail para dicas@apef.pt. Este foi o segundo episódio do Dedicas-te. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Ana Catarina. Espero que tenham gostado e até à próxima.